Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom, tia Edila fica muito feliz com isso. Hoje nós iremos falar um pouco, sobre os indígenas, sobre a escravidão dos africanos, uma revisãozinha com algumas questões, tá? Para ajudar na fixação dos conteúdos, certo? E no decorrer da semana, iremos continuar fazendo atividades, certo? Para ajudar vocês, auxiliarem vocês na fixação dos conteúdos, tá? Então, vamos lá pegando as agendas, lápis, borracha, para a gente copiar a agendinha de hoje, certo? Então, hoje é dia 11 de agosto de 2020, História, a atividade na plataforma. Como a atividade de ontem vocês fizeram na plataforma, essa será igual. Não precisa copiar nada no caderno, não precisa tirar foto para mandar para mim. Combinado? É só vocês responderem que automaticamente a resposta chega para a tia Edila poder corrigir, tá? Então, a agenda de hoje é História, a atividade na plataforma. A data, dia 11 de agosto de 2020. Quem não copiou, não tem problema. Copia, dá pausa, copia, depois aperta o play para seguir com o vídeo. Combinado? Então, vamos lá para a primeira questão que está lá na plataforma de vocês. Terra de ninguém. De 1500 a 1530, Portugal pouco se preocupou com as terras que descobrira que logo se tornaram desejadas por espanhóis, franceses e ingleses. O pau-brasil atraiu tanto portugueses como piratas de outros países. Esses piratas de outros países eram os espanhóis, os franceses e os ingleses, certo? Portugal reagiu e começou a tentar povoar suas terras e, em 1530, criou as capitanias hereditárias. Mandou ao Brasil Martim Afonso e Souza para explorar o litoral e expulsar os intrusos. Os portugueses tudo fizeram para escravizar os índios, principalmente para obrigá-los a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Os índios reagiram e várias rebeliões marcaram o século XVI, algumas incentivadas pelos invasores franceses. Na Bahia, os amorés atacaram Ilhéus. Os tamoiós e goitacás arrasaram vilas erguidas no litoral abaixo do Espírito Santo, espalhando pânico entre portugueses. Então, vamos lá para a primeira perguntinha, O pau-brasil atraiu tanto portugueses como piratas de outros países. Na letra A, vocês irão explicar como foi feita a exploração desta riqueza brasileira pelos portugueses. Como se deu essa exploração? O que foi que aconteceu para que o pau-brasil fosse tão explorado? Letra B. Por que o pau-brasil era considerado uma riqueza pelos europeus? Lembra que tia Edila falou na aula anterior que o pau-brasil era considerado também um ouro. Por quê? Porque dele era extraída uma tinta vermelha da sua madeira, que essa tinta ela era usada para fazer o tingimento de tecidos e usar a tinta também como outros adereços, usá-la em maquiagens, dar cor a tecidos, certo? Então, foi uma árvore muito, muito, mas muito explorada naquela época. Tanto que hoje o pau-brasil é uma árvore considerada em extinção, pois há poucas, certo? Vamos lá repetir. Na letra A, explique como foi feita a exploração desta riqueza brasileira pelos portugueses. Como era feita essa exploração? Antes de chegarem os escravos, os índios,
eles foram escravizados também. De que forma? Sem saber, tá? Eles começaram a trabalhar primeiro na exploração do pau-brasil, em troca de receber alguns presentes, como espelhos, colares e algumas peças de roupas. Coisas que para eles eram de outro mundo, pois eles nunca haviam visto. Tá bem? Vamos lá para a próxima perguntinha. Tanto indígenas quanto africanos foram escravizados no Brasil colônia. Na escravidão desses dois povos, pode-se perceber semelhanças e diferenças. Quais das características a seguir refere-se apenas aos escravos indígenas? Vocês irão marcar apenas uma resposta, só há uma correta, certo? E a única resposta que vocês têm que marcar é aquela que se refere aos escravos indígenas. Na letra A, a formação de quilombos era uma das formas de resistência. Os indígenas faziam quilombos? Na letra B, a Igreja Católica se posicionou contra a escravidão indígena. Lá, pertinho de 1530, 1532, né, o rei de Portugal, ele enviou alguns padres jesuítas, certo, para as capitanias hereditárias, na intenção de catequizar esses índios, de convertê-los à religião católica, certo? Que já está dando uma diquinha. Letra C. A sua mão de obra foi utilizada na mineração. Os indígenas, eles trabalharam na extração de minério? Letra D. A sua venda era feita por traficantes europeus. Os traficantes europeus que saíam de continente em continente através de escravos, eram os escravos indígenas que saíam de outros continentes para vir para cá. Tá bem fácil essa, não tá? Só prestar bastante atenção. A próxima questão. Qual sua opinião sobre a escravização de um povo por outro povo? Aí vocês irão escrever a opinião de vocês, tá? Se precisar, peçam ajuda a papai ou a mamãe. O que vocês acham sobre a escravidão? Sobre um povo escravizar outro povo? Vamos dar um exemplo. Nós moramos no estado de Sergipe, certo? Aí lá vai algumas pessoas, as pessoas mais ricas do nosso estado de Sergipe, e quer trazer trabalhadores de outros estados para trabalhar nas fazendas que tem em Sergipe. Porém, essas pessoas ricas daqui de Sergipe não querem gastar dinheiro. Então, eles vão para outros estados raptar ou comprar de traficantes de pessoas alguns escravos, algumas pessoas. O que vocês acham sobre escravizar? Né? É como se a tia fosse uma pessoa rica, quer alguém para trabalhar dentro da minha casa, mas eu não quero pagar. O que eu vou fazer? Eu vou para outro estado, vou para outro país, vou comprar uma pessoa de um traficante de pessoas, vou trazer essa pessoa como se fosse um bicho para trabalhar dentro da minha casa. O que é que vocês acham sobre isso? Vamos pensar, certo? Na letra B, quais fatores levaram os portugueses a escravizarem os índios e os negros africanos? É basicamente o que a tia Edila já explicou na primeira, na letra A, né? Os portugueses, eles não queriam gastar dinheiro com mão de obra, eles queriam lucrar. A única coisa que eles pensavam era em enriquecer, ganhar mais dinheiro.
ou seja, quanto mais melhor. Se eles contratassem pessoas para fazer o serviço pesado, tivesse que pagar a elas por esse serviço, eles não estariam lucrando. E se estivessem lucrando, seriam muito pouco. Porém, o rei de Portugal, ele não pensava assim. Ele queria apenas enriquecer. Então, o método que ele achou que era certo, mas não era escravizando pessoas. Pessoas que eram diferentes deles, que tinham culturas diferentes, que tinham uma cor de pele diferente da deles, tá? Então, vocês irão responder quais eram os fatores que levaram os portugueses a escravizar os índios e os negros africanos, tá certo? Tá tudo muito fácil, não tem nada difícil, tá? Lembrando que quando os portugueses chegaram ao Brasil e descobriram que o Brasil era uma terra rica em minério, certo? Tinha várias e várias riquezas, né? Eles pensaram que é uma terra boa para construir colônia, uma terra boa para tirar riquezas e levar para o país dele, Portugal, certo? Então, Portugal ele enriqueceu às custas do Brasil também, tá? Então, prestem bastante atenção na hora que forem fazer as atividades, tá tudo muito fácil, não tem nada difícil e são conteúdos que vocês já estudaram e vêm estudando, tá bem? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia. Tem um livro também que pode auxiliar vocês, tá certo? E bora mandar ver. Caprichem aí, tá? Um beijo e até amanhã às 8h30, nossa aula ao vivo. Tchau!